Olá pessoal, mais duas opiniões, então dois livros bem pequenininhos. Eu espero que o vídeo de opinião também seja relativamente pequeno, vamos cá ver. Então, o primeiro que eu vou falar então é este do Kafka, Contos Escolhidos, da coleção então de clássicos para leitores de hoje. E o último que eu li que eu vou falar vai ser este, Uma Abelha na Chuva, Carlos de Oliveira. Então vamos começar com este livro, Contos Escolhidos, Franz Kafka, clássicos para leitores de hoje, da Relógio d'Água. Esta edição tem 11 contos, eu acho que já disse, mas só para mostrar aqui. Tem estes 11 contos e o livro tem cerca de 130 páginas, 132. E o que é que eu posso dizer? Este livro tem contos de dois tipos. Tem contos em que o Kafka se permite então explorar um bocadinho mais a história, são contos com mais páginas, aqui um ou dois, ou três, contos um bocadinho mais longos, e depois tem contos muito, muito curtinhos mesmo, quase flash fiction, contos mesmo muito curtos. E eu não estava à espera de preferir os contos curtos aos contos longos, e foi isso que aconteceu. Portanto, eu do Kafka tinha tido a experiência da Metamorfose, adoro, livro da vida, tinha tido experiência de ter lido 100 páginas do Processo, portanto ali um livro muito mais complicado, e eu encontrei tanto de um como do outro nesta coletânea de contos. Tanto as características do Processo como características da Metamorfose. E é verdade que eu tive tendência para preferir os contos que me faziam lembrar mais da Metamorfose do que os que me faziam lembrar mais do Processo. Então o que é que eu posso dizer? Os contos mais longos do Kafka são contos muito que me fazem lembrar uma espécie de espiral em que vocês se perdem no conto. Às tantas vocês já não sabem bem o que é que o Kafka está a debater, o que é que os personagens estão a debater, o que é que os personagens estão a falar, estão a pensar. Vocês acabam por se perder um bocadinho no texto. Mas isso, pronto, normal, ok? Já estava à espera, e essas características são algumas características que eu atribuiria ali então ao Processo, portanto essa vertente da escrita do Kafka. E depois os contos mais curtos, não, são contos mais diretos. Quantas vezes é que vocês têm a oportunidade de ler um conto num vídeo do BookTube? Quase nunca, não é? Porque os contos tendem a ser todos demasiado grandes para serem lidos, mas vocês vão ver aqui que eu vou mostrar A Aldeia Vizinha. Isto é um conto do Kafka. Acho que pode ser considerado flash fiction, não é? Portanto, é um conto com 6 linhas. E eu gostei mesmo muito deste conto. Eu acho que posso ler. Isto não me parece que a Relógio d'Água se vai importar muito com isso. E então eu vou ler. O meu avô costumava dizer: a vida é espantosamente curta. Agora, retrospectivamente, parece-me tão condensada que, por exemplo, me custa a compreender que um jovem possa resolver ir à aldeia vizinha a cavalo, sem temer que mesmo o tempo da habitual vida feliz, abstraindo dos infelizes acidentes, não chegue, nem de longe nem de perto, para uma cavalgada como essa. Houve aqui outros contos que eu gostei mesmo muito. Se eu tivesse que ressaltar alguns, eu diria, por exemplo, O Silêncio das Sereias, gostei muito da Ponte, que é o último conto, gostei mesmo muito, é um conto muito curtinho, página e meia, mais ou menos. E depois vocês têm os contos mais longos, que é então a Josefine, Preparativos para um Casamento no Campo, Investigações de um Cão. Esta Investigações de um Cão foi o conto que me dificultou mais a vida. E é mesmo um cão a falar sempre o conto todo. Portanto, o que é que eu tenho a dizer? Gostei dos contos, mas tenho aqui uma crítica para fazer então à Relógio d'Água. Quando esta coleção surgiu, Clássicos para Leitores de Hoje, que vocês conseguem ver aqui, portanto, todos os livros desta coleção têm esta frase aqui em cima, isto foi um projeto que a Relógio d'Água concebeu então para fomentar então a leitura. Eles propunham-se a lançar não sei quantos livros, 35 por ano, 50, já não me lembro dos números, mas eu deixo depois esse comunicado cá em baixo, que eu até acho que foi no Facebook. Eles disseram que queriam que esta iniciativa, os livros custassem entre 5 euros a 10 euros. E no princípio correu bem, ok? Correu bem. É verdade que vimos sempre mais livros a 9 euros, mas eu compreendo. Por exemplo, eu vou-vos dar alguns exemplos. O primeiro livro que eles lançaram foi este, O Montes Vendavais, e este livro custava 10 euros, não é? Mas vocês arranjam sempre descontos de 10%, portanto o livro custa 9 euros em todo o lado. E é um livro grande. É um livro com 418 páginas. É um livro mesmo muito grande, para além de ter um prefácio da Hélia Correia. Este custou 9 euros. E este também. E é isto que eu não entendo. Se a Relógio d'Água estabeleceu então estes limites, 5, 10 euros, porque é que um livro tão curtinho quanto este, de 132 páginas, há de custar tanto quanto isto? Não entendo.
Não entendo. Então pronto, deixo aqui uma crítica a esta edição. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar aqui as capas de algumas edições que a Ciri Alvim tem dos contos do Kafka. Eles estão divididos em 2 volumes. Vocês têm o primeiro volume que tem contos que ele publicou em vida, penso que é assim, e o segundo volume, contos que não foram publicados em vida, portanto foram publicados pelo amigo dele, Max Brod, qualquer coisa assim o nome dele, não me lembro. E o primeiro volume, se não estou em erro, tem mais de 300 páginas e o segundo tem mais de 400, portanto são mesmo muitos contos do Kafka. É verdade que os volumes são muito caros. O primeiro da Ciri Alvim há de custar 17 euros, mais ou menos, mas ficam mais bem servidos do que isto. Portanto, isto soube-me a pouco pelo dinheiro que eu dei por ele. Não entendo esta decisão de um livro tão fininho, tão curtinho, ter custado tanto como livros, como por exemplo os do Proust, que são enormes, e têm o mesmo preço, 9 euros. Portanto, é a crítica que eu deixo então a este livro do Kafka. Gostei destes contos, mas fiquei com vontade de ler mais. Se eu adquirir no futuro mais edições de Kafka, estes contos, esta edição há de se tornar inútil. Vamos então ao próximo livro. O próximo livro é um livro que me surpreendeu muito. Eu comecei a lê-lo ontem, porque estava a chover, e eu pensei, por que não? Uma abelha na chuva. E eu vou ler. Era de noite, não é? Estava a chover, aquele sonzinho que nós leitores gostamos tanto, não é? E apeteceu-me então ler este livro, do Carlos de Oliveira. O Carlos de Oliveira foi um poeta e um romancista do século XX português. Nasceu então em 1921 no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará, mas os pais eram portugueses. E em 1923, regressaram para Portugal para viver em Cantanhede. Este livro tem um filme de 1971, que eu acho que também tem o mesmo título, Uma Abelha na Chuva. E o que é que fala este livro? Eu gostei mesmo muito, muito, muito desta história. Nós temos, num primeiro momento, o Álvaro Silvestre, o Sr. Álvaro Silvestre, comerciante, lavrador, a correr pelo meio da lama, um senhor assim mesmo balofo, gordo, a correr pelo meio da lama, à chuva, até chegar à comarca, não é? Ele tem esta direção, a comarca, porque ele quer confessar os seus crimes, ok? Ele quer fazer esta espécie de ato de contrição, confessar os seus pecados junto de um jornalista, e quer que o jornalista publique, então, no jornal, os seus atos, portanto, as suas ações, porque ele acha que tem que fazer esta confissão para se redimir, então, destes seus pecados. Esta palavra pecado eu acho que é importante. Então, do que é que o Álvaro se quer confessar? Vocês têm aqui na página... Onde é que está? Logo na página 10, que ele se quer confessar de algumas coisas, como, por exemplo, roubos no balcão, nas feiras... na Soldada dos Trabalhadores e na Legítima do meu irmão Leopoldino. Portanto, ele tem um irmão Leopoldino que está em África, e o irmão tinha-lhe deixado uns pinhais para ele lá tomar conta, e a verdade é que ele vendeu o pinhal do irmão, sem o irmão saber, não lhe deu satisfações nenhumas, e ele então quer fazer esta espécie de remissão e publicar então, para que fique no jornal, para que fique público e que toda a gente saiba então dos seus atos. Ele diz que foi muita mulher que o instigou. A mulher casou com ele porque vinha então da nobreza, mas numa nobreza muito empobrecida, não é? Tanto é que foi forçada a casar-se com um comerciante, um lavrador, que é então a Dona Maria dos Prazeres, que é uma força da natureza, esta mulher. Eu ri muito no princípio. É um livro que retrata a sociedade portuguesa ali no princípio do século XX. Tem aqui mais personagens, como por exemplo o Padre Abel, que vive nesta, eu não disse o nome da terra, mas é Montouro, que vive então nesta terra, nesta terriola, e vive com a sua irmã, a Dona Violante, que trata como se fosse sua irmã. Mas depois, claro, aqui as más línguas, não é? E se calhar era muito verdade, que não era irmã nenhuma. E vocês têm aqui, por exemplo, que eu até sublinhei, onde é que isto está. Eu achei um piadão a esta parte. O que é que a Dona Maria dos Prazeres acha então deste padre Abel e da Dona Violante? Isto é numa visita que o padre então faz com a irmã à casa dos Silvestres. A criada abriu a porta que dava para o pátio por uma escadaria lateral de pedra e a Dona Violante e o padre Abel entraram, parecidos como o ovo e o espeto. Sempre que os via juntos, ela maciça e baixa, o padre esgrouviado, Dona Maria dos Prazeres tinha um sorriso de dúvida. Realmente, ninguém dirá que são irmãos. E depois vocês têm, por exemplo, aqui uma beata, que era a viúva do Teixeira. Portanto, vocês têm aqui muitos personagens secundários, que realmente são engraçados, que tinham uma convicção muito forte de que esta mulher não era nada irmã do padre, e que dizia assim: padres da República, já de si mal formados, com badalhocas desta força em casa, que podem eles fazer pela Santíssima Doutrina? Portanto, muito engraçado. E eu achei esta parte fantástica, este princípio, eu estava-me a rir. A verdade é que isto é um grande dramalhão.
um grande dramalhão num livro tão curtinho, não estava à espera disto. Eu adorei este livro, vocês não têm noção. Isto são capítulos muito curtos mesmo. Os capítulos são quê? De 4 páginas no máximo, 3 páginas. Às vezes vocês têm um capítulo e viram a página e já estão no próximo. Absolutamente fantástico. Uma leitura compulsiva, uma leitura que vocês fazem a correr, se estiverem dentro da história. Eu não vou contar muito do que se passa aqui. É verdade que este casal do Álvaro e da Dona Maria dos Prazeres não funciona muito bem. Vocês têm outros personagens. Têm o Dr. Neto, têm a Cláudia. Têm também o Jacinto, que é o cocheiro do Álvaro, deste Silvestre, que trabalha então na casa, que a patroa tem assim uns olhares, comia-te todo, que é a expressão que eles usam aqui, comia-te todo, ali para o cocheiro. E a Clara, que é a filha lá de um oleiro da terrinha e que está apaixonada pelo Jacinto, que é então o cocheiro, e o Jacinto também está apaixonado por ela. Aqui um incidente que despoleita toda a ação para o final do livro e eu adorei. Isto é um livro que se lê muito rápido. Como eu já disse, é um livro muito curtinho. Eu não estava à espera de um livro tão cativante. E quero ler tudo de Carlos de Oliveira. Onde é que eu ouvi falar do Carlos de Oliveira? É verdade que eu já tinha visto esta capa no Goodreads, ok? Procurem essa rede social se vocês ainda não fazem parte. A comunidade portuguesa no Goodreads é absolutamente espetacular. Procurem. Mas eu vi então Carlos de Oliveira mencionado no livro do Frederico Lourenço. Pode um desejo imenso, mas brevemente, ok? Só brevemente, eu acho que ele era mencionado até com Virgílio Ferreira, escritores assim do século XX. Eu adorei este livro, recomendo. Eu não sei se ele foi eu penso que ele era leitura de secundário, não sei bem como é que funcionava a escola nessa altura. Mas eu acho que ele era leitura obrigatória, ou pelo menos foi durante algum tempo. E mais uma vez é aquele tipo de livro que, se fosse leitura obrigatória nos dias de hoje, em vez dos Maias, ou em vez do Memorial de Convento, em vez do O Ano da Morte de Ricardo Reis, este livro lê-se muito bem. Vejam só, para um adolescente que não está habituado a ler cerca de 130 páginas, capítulos muito rápidos, de 1 a 2 páginas, 3 no máximo. Isto é absolutamente fantástico para ler no secundário. Uma leitura mesmo compulsiva, muito bem escrito. Carlos de Oliveira escrevia mesmo muito bem. Fantástico, não posso recomendar mais. Eu adorei este livro, está nos favoritos de 2018. Vou agora editar. Espero que o vídeo fique mais ou menos curtinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, pessoal!